Se tem algo que eu vejo os investidores perguntando é o seguinte: Luan, qual a melhor estratégia na minha carteira de investimentos? Ter a carteira com pesos iguais nos meus ativos ou a minha carteira com pesos diferentes de acordo com o preço do ativo ou de acordo com o seu risco, com a sua volatilidade? Como eu devo dividir as ações da minha carteira principalmente? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui eu vou sanar uma dor que você tem. Eu sei que você tem essa dor. Dentro da minha carteira de ações, como que eu devo separá-la? Pensando em maior risco-retorno, melhor relação risco-retorno. Porque o que eu quero é ganhar dinheiro, claro. Eu sei que você quer ganhar dinheiro. Parar de perder dinheiro também. Sei que você pode estar perdendo dinheiro aí na sua carteira. Eu tenho que pegar minha carteira de ações, de fundos imobiliários também, e dividir ela em pesos iguais. Então eu tenho 5 ações, eu vou ter 20% para cada. Eu tenho 10 ações, eu vou ter 10% para cada. Ou então eu tenho que dar pesos distintos de acordo com o risco ou até com o preço. Eu vou responder essa pergunta aqui para você. Primeiro, deixa eu ilustrar melhor a situação, principalmente para quem está começando agora e tudo mais. Vamos supor que eu vou começar agora uma carteira. Abri uma planilhinha do Excel ou peguei papel e caneta e comecei a anotar. E eu vou seguir uma estratégia de dividendos, estilo Barsi de ser. Eu vou colocar aqui apenas ações em setores perenes. Não vou ficar avançando muito além disso. Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar dentro de setores. Eu vou colocar setor bancário, bancos, que é o setor financeiro, na verdade. Eu vou colocar setor elétrico, eu vou colocar setor de seguros, eu vou colocar setor do quê? De saneamento e ainda vou colocar telecomunicações. Aqui em ativos não é recomendação, é só a título ilustrativo, exemplificativo. Banco, vou colocar Banco do Brasil. Elétrico, vou colocar uma CEMIG. Seguros, vou colocar aqui uma Caixa de Seguridade. Saneamento, vou colocar aqui uma Sanepar. Tele, vou colocar aqui uma Unifique. Beleza. Você vai notar aqui o seguinte, que essas 3 primeiras empresas são empresas de alta capitalização de mercado. É o que a gente chama no mercado financeiro de large caps. Empresas grandonas que valem mais de 10 bilhões de reais na bolsa de valores. Já essas duas aqui são small caps. Empresas que valem menos do que isso, principalmente a Unifique. E aí você poderia ter a seguinte pergunta: se eu tenho uma carteira de 10 mil reais, o que mais valeria a pena? Eu colocar 2 mil reais em todas, assim eu teria o quê? 20% em cada, claro. Ou eu deveria colocar pesos distintos. É o que a gente chama de sobreponderação. Ponderar significa dar peso, dar importância. Sobreponderar significa dar mais peso, mais importância. Então eu deveria dar mais importância para Banco do Brasil em relação à Unifique, em relação à Sanepar, por conta do seu tamanho? Ou seria melhor em relação à valuation? Qual das duas é mais barata? Banco do Brasil, olhando simplesmente para múltiplo preço-lucro, negocia 5,50. Unifique, 7 vezes, seria mais cara, deveria então receber menos aportes. Ou de acordo com o risco que não apenas volatilidade. Banco do Brasil é estatal, tem maior risco, então deveria ter um menor peso. Banco do Brasil paga mais dividendo, então deveria ter mais peso. Olha só como o tema é complexo, extremamente complexo. Dar pesos distintos envolve um juízo de valor, uma subjetividade muito grande. E quando a gente coloca subjetividade nas decisões de investimento, a gente tem uma enorme chance de cometer um erro, por conta dos nossos vieses cognitivos, que são esses atalhos mentais que nos fazem tomar comportamentos que nos pareçam mais lógicos, só que pode ser uma decisão simplesmente precipitada porque o nosso cérebro está querendo a lei do menor esforço, querendo economizar energia, porque o nosso cérebro usa muita energia corporal. Será que não é isso? Agora, quando a gente afasta o lado humano e a sobreponderação envolve o lado humano, como você está percebendo, tem uma série de critérios. Será que a gente não está adotando um critério mais seguro? Mas aí você poderia me dizer: Luan, mas calma lá, né? Banco do Brasil é uma empresa centenária, já se provou no tempo. Passou pelo teste do tempo, que é o que a gente chama de efeito Lindy, do Nassim Taleb. Unifique é uma empresa mais nova. Olha, esse é um critério muito bom. Você poderia adotar esse critério para falar: olha, eu vou ter aqui em Banco do Brasil, não vai ser 2 mil na carteira de 10, vai ser 3 mil. E aí eu vou tirar esse 1.000 daqui. Eu vou ter apenas R$1.000 aqui em Unifique. Veja que agora eu dei peso diferente. Fiz sobreponderação. Aqui no caso eu fiz subponderação, no caso de Unifique. É um critério interessante. Mas esse critério está atrelado apenas à segurança do seu investimento. Não está atrelado ao retorno.
Por quê? Porque a gente sabe, a partir dos estudos de Eugene Fama e Kenneth French, que o fator tamanho das empresas é um fator que adiciona retorno no longo prazo, um retorno acima da média. Como o Unifique é menor e Banco do Brasil é maior, a tendência é que o Banco do Brasil se valorize menos que a Unifique. E aí? E a perspectiva do retorno? Como é que fica? E tem outro detalhe também. Numa estratégia de pesos iguais, onde eu não faço essa sobreponderação, eu me forço a, ao longo do tempo, promover um rebalanceamento da minha carteira que faz com que eu retire o excesso de lucro das empresas vencedoras e passe para as empresas perdedoras, gerando o que a gente busca no mercado financeiro, que é o quê? Comprar na baixa e vender na alta, mas não é vender tudo. A sua carteira é permanente, você está escolhendo bons ativos. Você não tem que vender tudo. Você vai vender uma parte, capturar o lucro naquele momento de bull market, em relação a uma ação ou outra, e fazer com que esse lucro seja injetado no ativo naquele momento perdedor. Você vai notar que os principais índices de mercado não adotam esse critério de pesos iguais. S&P 500, por exemplo, que nos últimos 12 meses subiu 20%, então vem entregando uma alta expressiva. Ele é um ativo, na verdade um índice, o ativo é o ETF, por exemplo, o IVV, que se você adentrar aqui no ETF IVV para verificar quais são as empresas e os seus pesos, você vai notar que os pesos são diferentes, até porque os ativos são dinâmicos. Então você vai notar que Apple representa quase 7%, Nvidia quase 7%, Microsoft quase 6%, Amazon 4,23% e chega até Berkshire Hathaway com 1,68% e vai indo. São 500 empresas. Os pesos são diferentes. Por quê? Porque o critério do S&P 500 é por capitalização de mercado. Então, as vencedoras vão tomando conta do índice. A tal ponto da gente dizer o seguinte, as 7 magníficas, as 7 maiores, representam a maior parte do retorno total desse índice. E ele tem sido bem lucrativo nos últimos anos. Mas você não concorda também que aqui a gente está adotando um critério de investimento automático, é um índice, e que houve afastamento do critério humano, do ato humano? Se você quiser fazer isso, você pode também. No mercado americano, a gente nota a eficiência dos índices. Agora, se você quer seguir por uma estratégia onde você escolhe os seus ativos, o ideal é que você adote os pesos iguais. Assim, você vai favorecer não uma escolha de 500 ativos de uma vez. Você vai favorecer poucos ativos, aqueles que você entende que são vencedores para o seu propósito. Por exemplo, geração de renda, estratégia Barça, dividendo. Fazendo isso, você não vai ficar pulverizando a carteira e tendo a chance de colocar ativos ruins na sua carteira. Além disso, ao adotar uma estratégia de pesos iguais, você vai dizer o seguinte para si mesmo: eu só vou escolher coisa boa, porque tudo que eu colocar na minha carteira, sem viés especulativo, eu tenho que colocar um peso igual aos bons ativos. Olha só, eu tenho que colocar um peso igual aos bons ativos. Se você fizer isso, a sua chance de vencer ao longo do tempo aumenta, porque você, na sua parcela da carteira, por exemplo, no Brasil, onde você adota em ações fundos imobiliários o stock picking, que é a seleção individual dos ativos, não comprar índice, você vai falar o seguinte: eu só vou comprar coisa boa, porque eu não tenho espaço para errar, eu não vou ficar pulverizando, atirando para todo lado. Eu vou ser um investidor essencialista, focado, que só escolhe coisa boa. E aí, se não for um sim óbvio, é um não óbvio, de tal modo que, se eu tiver dúvida quanto à inserção de uma ação na minha carteira, eu não compro. Eu não compro, não é um sim óbvio, então é um não óbvio, eu não vou comprar se eu estou com dúvida, porque eu sei que se eu comprar, eu tenho que ter como alvo colocar o mesmo peso das demais ações da minha carteira ou fundos imobiliários. Assim você evita de ficar com aquele medo de ficar de fora e colocar um monte de ativo lixo na sua carteira, porque esse é um problema que eu vejo os meus clientes cometendo. Luan, eu preciso diversificar, então eu tenho um monte de ação, 20, 30, 40 ações. Mas não precisa. Por quê? O que você fez? Você foi comprando sem adotar essa postura essencialista, só ter o que é óbvio para você. E como que você evita essa necessidade de atirar para todo lado? Falando o seguinte: só vou comprar coisa boa, porque ao comprar eu tenho que colocar o mesmo peso daquelas que eu tenho certeza que são boas, porque já estão na minha carteira. Sendo assim, eu não vou colocar Unifique se eu tô com dúvida se eu devo ter 20% da minha carteira. Se você quiser ter 10 ações e aí dividir, na verdade, R$1.000 para cada, beleza, você vai ter que ter R$1.000 de Unifique. Mas acima de 10 ações já fica muita coisa para você acompanhar no stock picking. Não vale a pena. Tá bom. Principalmente se você não é um investidor profissional. E ter esse viés. Olha, só vou colocar se eu estou disposto a comprar essa quantidade em igualdade com as demais ações ou fundos imobiliários. Assim você vai ter muito cuidado na hora de selecionar ações para sua carteira ou fundos imobiliários. Além de tudo, vai facilitar o seu rebalanceamento. Porque se eu preciso ter pesos iguais, isso significa o quê? Que a partir do momento que o Banco do Brasil passar a representar não 20% como deve ser, mas 40%, subiu demais, eu necessariamente vou ter que vender o excesso de Banco do Brasil para alocar, por exemplo, em Sanepar, que vai estar com 10% só.
Eu preciso tornar tudo igual novamente. Então eu faço o rebalanceamento. Assim eu evito de fazer com que o mercado me faça de palhaço e faça eu devolver os ganhos que eu acumulei. Eu não vou vender a totalidade da minha posição. A carteira é permanente. Nós adotamos a estratégia do portfólio permanente. Eu tenho uma aula aqui que custa só R$ 47,00 que vai explodir a sua cabeça, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, onde eu mostro a importância disso na tua vida. Não ignore, são apenas R$ 47,00, menos de R$ 2,00 por dia. Aproveite que esse preço vai logo aumentar. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. E a ideia é a seguinte, viu? Eu sei que eu só vou colocar coisa boa, colocar os mesmos pesos, mas eu preciso também tirar o fator humano de pensar, não vou rebalancear. Mas não é rebalancear toda hora, senão você vai ficar fazendo giro e isso traz ineficiência fiscal para a carteira e aumenta os custos. Não, uma vez por ano. Uma vez por ano você rebalanceia, só. Salvo situações excepcionais de uma super alta no ativo específico. Subiu demais em pouco tempo. Aí pode ser caso de fazer o rebalanceamento em apenas um trimestre ou semestre, mas tá vendo que é pouca coisa? Não se preocupe com isso. E assim o mercado não te faz de palhaço, você só poda as flores da sua carteira e joga não para ervas daninhas, os ativos perdedores, porque são bons ativos, porque você só coloca bons ativos na carteira. Tá entendendo como isso vai ser libertador para a sua estratégia de investimentos? Assim você não vai ficar especulando. Você pode especular se você quiser, mas aí você deixa um percentual mínimo ali, que nem a sua carteira permanente, a sua carteira variável, que aí você deixa lá 1%, sabe? Esse tipo de coisa. Nem é obrigatório fazer isso. Se você quiser, aí é por sua conta e risco, mas aí não faz parte da carteira permanente, que é o que realmente importa. Eu tô trazendo aqui uma estratégia que você adota na sua carteira permanente. Fazendo isso, você não vai ser feito de palhaço, só vai ter bons ativos, você vai necessariamente comprar na baixa e vender parcialmente nas altas, e assim ter um portfólio equilibrado, com baixo risco e com ativos de qualidade. E sempre comprando barato, sem se preocupar excessivamente com múltiplos das empresas. Porque se subiu muito, quer dizer que vai provavelmente estar caro em relação ao ativo que não subiu, porque ele começou com pesos iguais. Se começou com pesos iguais, aquele que subiu mais provavelmente ficou mais caro. Olha só, olha só. Eu aposto que ninguém nunca te contou isso. Por isso que você precisa se inscrever nesse canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Porque o que eu te trago aqui de graça, ninguém vai te trazer não, a não ser num curso e olhe lá também. E aí você poderia dizer também, mas a carteira do Buffett não é pesos iguais. Primeiro que é uma carteira que foi acumulada ao longo de muito tempo. Segundo que ele faz rebalanceamento sim, que ele fez muito caixa. Terceiro que você não é o Buffett, você não é um investidor profissional como ele. Ele é um outlier. Não fique se baseando em outliers para adotar uma estratégia. Adote algo que se aplicaria à maioria dos investidores. A maioria é o que importa. Porque se você quer replicar alguma coisa, tem que ser algo replicável. O Buffett não é replicável. Sendo assim, a conclusão óbvia é a seguinte. Quer seguir um índice simplesmente? Siga o índice. Aí você só compra o ETF passivo, o que é até recomendável majoritariamente quando você está investindo no exterior. Agora, na sua carteira Brasil, onde você segue pelo Stock Pick e não quer seguir nenhum índice, adote a estratégia de pesos iguais. Assim você se força a comprar apenas bons ativos, ser investidor essencialista e promove um sistema de rebalanceamento que vai favorecer você comprar nas baixas e vender parcialmente nas altas, eliminando o máximo possível o fator humano que te prejudica por conta dos vieses cognitivos. Claro que, Luan, beleza, entendi a estratégia, mas talvez eu tenha dúvida ainda quanto aos ativos que eu tenho que selecionar. Quais que eu coloco na minha carteira? Os pesos eu entendi, mas quantos eu devo ter? Quais ativos eu devo selecionar? Para isso você pode contar com a nossa consultoria de investimentos, a Lumen, que vai, além de fazer o seu planejamento financeiro, analisar seu perfil de risco, montar um plano, que é um parecer técnico, que vai ser entregue a você, onde a gente vai trazer recomendações diretas, com os valores, tudo certinho, preço teto, tudo certinho. Para conhecer a Lumen, é só clicar no link da descrição e no primeiro comentário fixado, que sem compromisso a gente vai conversar contigo. E para aprender a selecionar ações de dividendos do absoluto zero, montar sua carteira de dividendos agora, vai ter um vídeo aqui em cima. Corre lá!